Lux Sport aqui na voz, galera. Estamos aqui diretamente da Definitiva FM 104,9, aqui de Bataguaçu, do nosso amigo Bruno Mazzaropi, filho aí do saudoso Mazzaropi. Um abraço para você e da sua família, Bruno. Estou aqui com esse fera, professor Dedé, né? Vai começar aí para Bataguaçu, né? O Sul Mato Grossense, Série A 2026, porque a primeira rodada já aconteceu ontem. Definitiva. Seu Dedé, fala para nós aí, boa noite, sua expectativa aí desse campeonato para Bataguaçu, atual campeão da Série B em 2025, teve o acesso aí para a Série A, e sábado a grande estreia do Tucunaré aqui em casa no Pereirão, vai ser transmitido na Bataguaçu TV, o Luke, né, vai estar lá na transmissão com vocês, juntamente com o Eliomar, o Lindomar nas imagens e o professor Dedé nos comentários. Transmissão do Jovem Bataguaçu é o professor Dedé e o restante da galera. Boa noite, Luciano. Boa noite, Eliomar. É que nem você disse, o Campeonato Sul-Mato-Grossense, esse é o 48º Campeonato Sul-Mato-Grossense. Já teve início aí no domingo, teve abertura com o jogo antecipado da 7ª rodada, né? Entre o Operário e o Pantanal, devido que as duas equipes, juntamente com o Iviema, vão participar da Série D e da Copa do Brasil, então anteciparam o jogo da 7ª rodada. E a expectativa nossa aqui é com a estreia da Associação Atlética Bataguaçu, né? Atual campeão da 2ª divisão, e vai disputar aí pela primeira vez aí como campeão o Campeonato Sul-Mato-Grossense, e esperamos que faça uma boa apresentação desse campeonato, né, Lúcio? É isso aí, professor Dedé. Seu Dedé, lá atrás, faz uns 23 anos que eu moro aqui em Bataguaçu, tinha o tal do Corintinha de Bataguaçu. Fala para nós um pouco aí sobre essa história aí desse Corintinha. Era o Esporte Clube Corinthians de Bataguaçu, que foi fundado aí pelos corintianos aqui de Bataguaçu. No início aí era um time amador e depois aí com o passar do tempo ficou profissional. Nós disputamos 3 anos o campeonato estadual da 1ª divisão. No primeiro ano nós terminamos a competição em 5º lugar. No segundo ano nós terminamos aí, ficamos em 3º lugar. Perdemos aí a chance de ir para a final aqui dentro de casa contra o Biratã. Era só vencer o jogo. Nós estávamos vencendo de 1-0, mas cedeu o empate e acabou ficando fora na 3ª colocação do campeonato estadual. É do nosso saudoso Mazzaropi, que era o presidente, né? Presidente do Corinthians, como também o dono da Rádio Definitiva. E é isso aí, Luciano. Professor Dedé, o senhor lembra o nome dos jogadores naquela época, do último ano? Ou algum deles? Mas... Alguns eu lembro, né? Nós tínhamos o goleiro Betinho, que depois ele foi ser goleiro lá do time dos veteranos lá da Sociedade Esportiva Palmeiras. Saiu daqui e foi para o Palmeiras lá para fazer parte da equipe. Saiu do Corinthians e foi jogar no rival. Tivemos também um zagueiro, Toninho, que era de Santa Rita do Pardo. O Toninho, para quem não sabe, o Toninho é o pai do Vitinho aí, que joga nos moleques liso. O Vitinho é filho desse Toninho. O Toninho era o zagueiro, jogou aqui em Bataguaçu. Ele também teve uma passagem pelo Santo André, fez a final do Campeonato Paulista contra o Santos. Naquela época, quando o Neymar estava começando, ele foi quem marcou o Neymar na final do Campeonato Paulista. Passou aí também pelo Criciúma, o Náutico de Pernambuco, e acabou aí faturando a perna, teve que parar de jogar futebol, mas se destacou aí no cenário do futebol brasileiro. Teve no Fluminense, até ele falava que ele pensava que não era ele, quando ele olhava no banco do Fluminense, sentado ao lado do técnico Parreira. Olha, do lado do técnico da seleção brasileira. Então o jogador do Corintinha de Bataguaçu já jogou ali, sentado do lado dele o Parreira. Teve outros vários jogadores, tinha outro zagueiro lá também. O Índio, que era um excelente jogador, era até melhor do que o Toninho, mas não levou sorte no futebol, né? Porque o futebol vai mais de sorte, né?
E teve vários jogadores que passaram por aí. O Marquinhos Cambalhota, por exemplo, ele fez todo o treinamento para jogar na equipe do Bataguaçu. No último dia, para assinar o contrato, o técnico disse que ele era muito caro, não aceitou ele jogar no time do Bataguaçu, mas foi a sorte dele, né? Que daqui ele foi para o Operário do Paraná e lá chegou até o Japão, né? Mas depois ele voltou e fez 2 jogos, um jogo pelo Bataguaçu aqui contra o Comercial. Nós jogamos contra o Comercial aqui, ele jogou, o Bataguaçu venceu. Ou seja, empatou em 1-1 com o gol do Marquinho. E no jogo de volta, nós estávamos viajando para Campo Grande, ele recebeu um telefonema dizendo que tinha sido vendido para o Japão e não jogou a segunda partida de volta. Então, Marquinhos Cambalhota tem uma história aí antiga também com a cidade de Bataguaçu, né? Com o time de Bataguaçu. Um excelente jogador, né? Foi essencial na campanha do título e do acesso para a Série A desse ano, Marquinhos Cambalhota. Tem um grande fã-clube lá no Japão, fez muito lá pelo Japão também. E jogou em várias equipes aqui do Brasil, né, seu Dedé? Ele passou pelo Atlético Mineiro. Primeiro foi no Operário de Ponta Grossa, depois foi para o Curitiba, depois ele foi para o Japão, voltou, jogou no Atlético Mineiro e voltou novamente lá para o Japão. Rapaz, como que é bom, né, ter o professor Dedé conosco aqui, falando essas histórias aí, porque é muito bom. O seu Dedé, toda vez que a gente se encontra, ele conta uma história diferente lá de trás. Às vezes conta a mesma história umas 2, 3 vezes, né, seu Dedé? Mas é bom, sabe por quê? Eu vou confessar aqui pro senhor. O senhor já me contou algumas histórias várias vezes, mas é bom que eu sempre esqueço também. Eu vai mais ajudando o outro. Se falando no Marquinhos, pena que ele não vai fazer parte da equipe nesse campeonato, né? Aí não sei qual é o problema, mas ele não vai fazer parte. Eu estive conversando com ele, ele disse que recebeu um convite para jogar pelo Corumbaense, mas diz ele que não vai, não. Não vai? Se ele não jogar pela equipe da cidade, em outra equipe, ele não vai jogar. Quem sabe no decorrer do campeonato, né? Tudo pode acontecer. Seria bem legal mesmo aí o Marquinhos estar integrando o grupo. Mas parabenizá-lo aí pelo ano passado, tudo que ele já fez na carreira dele, né? E se falando do time de Bataguaçu 2026, professor Dedé, algumas peças trocadas. Nós tivemos o ano passado o artilheiro do Bataguaçu e da competição, Caio Vidal, né? Infelizmente e felizmente, né? Porque a gente torce muito para que ele dê certo no novo time dele. Mas para nós, Bataguaçu, que foi artilheiro, estávamos acostumados com ele, um excelente jogador, para nós é motivo assim, por um lado tristeza, mas por outro também a gente fica feliz porque com certeza onde ele estiver ele vai se dar bem, porque é um ótimo jogador. E foi artilheiro, belos gols a gente viu dele ali, né, Dedé? Não foi só artilheiro da Associação Atlética Bataguaçu, mas artilheiro do campeonato, né? Vai fazer falta? Vai. Mas tem algumas peças aí que pode repor e eu espero que vai fazer uma boa campanha, né? Novas contratações aí, vários garotos novos, né, que vai começar agora e tudo dá certo, né? É isso aí. E falando de garotos novos, nós temos aqui de Bataguaçu, né, o Ratier e o Cauã Pires, integrando aí a equipe de Bataguaçu também. Inclusive saiu a nova camisa do Bataguaçu e ele é o garoto propaganda. Cauã Pires, tá lá, todo bonitão e tal, ficou topzera. Quero mandar um abraço pro Guilherme, da mídia do time de Bataguaçu, vem fazendo aí um excelente trabalho na mídia. Um abraço pro Manu, diretor de futebol, que tem feito aí um belo time para que Bataguaçu possa conseguir ser competitivo, né? Ao deputado Caravina, nossa prefeita Vanderlei, que também não tem medido esforços para que esse time aconteça e dê certo. Toda a comissão técnica, técnico Diego Souza, o Flávio, o Thiago, o Vinícius, o Joel, que chegou aí também como analista de desempenho dos jogadores, muito bom essa contratação também, né? Porque isso mostra como o Bataguaçu está se profissionalizando cada vez mais, né, professor Dedé?
E também, antes do senhor falar, eu quero mandar um abraço também pra galera da 267. Estou com o Eliomar aqui e o Domar, o Lindomar, tá lá na casa dele. Mas, cara, vocês estão bagaçando aí nas reportagens. Muito bom, um belo trabalho. E tamo junto, né, professor Dedé? E fala aí pra nós desse avanço que Bataguaçu tá tendo em todas as áreas aí. Isso é muito bom pro esporte, para toda a cidade, né? É muito bom para o esporte e para toda a cidade, não só a cidade de Bataguaçu, como também para a região, né? Se o time estiver bom, for bom e jogar, fizer uma boa campanha, a torcida vem de fora. Eu lembro que na época do Corinthians aqui, disputava o campeonato, tinha torcedor de Venceslau, Epitácio, Presidente Prudente, que vinha assistir o jogo aqui para ver o time jogar, às vezes o time de fora, que nem o Corumbaense, quando veio aqui, trouxe o lateral esquerdo, que era do Corinthians, o Cláudio Mineiro, que chegou a jogar na seleção. Muitos vieram aqui só para ver o Cláudio Mineiro. Você viu agora no campeonato da segunda divisão com o Aquidauana aí, com o Walter. Muitos vieram só para ver o Walter, né? Verdade. E acabaram vendo o Caio Vidal, né? Caio Vidal. Tivemos o privilégio de ter o Walter aqui, um excelente jogador. Fez um golaço de bate-pronto. Tive esse privilégio de narrar o gol dele. Mas de narrar aí também o gol do Caio Vidal, Cambalhota e toda a galera aí do time de Bataguaçu. O senhor quer falar mais alguma coisa? Falando na abertura do campeonato, que foi no último domingo, né? Lá no Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, onde o Operário, que é o atual campeão, né? O Operário é o atual campeão de Mato Grosso do Sul. O Pantanal não levou muita sorte, acabou sendo infeliz, perdeu um pênalti e acabou perdendo de 3-0. Agora nós temos, nesse próximo sábado, aí começa, na realidade, a primeira rodada, né? O jogo aqui no estádio João Pereira de Souza, entre a Associação Atlética Bataguaçu e o Clube Esportivo Naviraense. No estádio Noroeste, em Aquidauana, vão jogar o Clube de Regatas Aquidauana e o Costa Rica Esporte Clube. Já o Corumbaense Esporte Futebol Clube enfrenta o Operário no Arthur Marinho, lá em Corumbá. Esses são jogos de sábado, né? A rodada se complementa no domingo com mais 2 jogos. O Iviema recebe o Dourados no Saraivão e o Pantanal joga no Jacques da Luz contra o Águia Negra de Rio Brilhante. Então nós temos aí 10 equipes disputando o campeonato sul-mato-grossense. Temos apenas 2 da capital, né? O Operário e o Pantanal. Os demais é tudo do interior do estado. Professor Dedé, eu não lembro quem que foi que falou lá no Instagram, lá no canal de esporte, colocando o Bataguaçu lá pro final da fila nesse campeonato. O ano passado também surpreendeu o Bataguaçu, né? E com essa estrutura, com o elenco que vem sendo montado e com o trabalho que vem se fazendo, já estão aí numa pré-temporada aí já há mais de 30 dias. Então, dentro do campo, eles vão poder dar resposta, né, professor Dedé? Vai poder dar resposta e ninguém vence na véspera, não, é no dia, né? E o jogo é decidido dentro do campo, né? Então aqui das equipes, aqui, ó, tem o Operário, que é o atual campeão, o Águia Negra também já foi campeão do estado, o Naviraense, o Corumbaense, o Costa Rica também já foi campeão. Aqui os únicos que não foram campeão é o Bataguaçu, vai disputar pela primeira vez. O Dourados também não foi campeão, nem o Aquidauana. Então vai ser um campeonato bom, é um campeonato muito equilibrado, não tem aquele que dispara na frente. O Operário ontem venceu porque aproveitou as oportunidades, né? É isso. E aqui é o problema de Bataguaçu, porque daqui em Corumbá, 1000 e poucos quilômetros daqui em Corumbá, que nem quando nós disputamos o campeonato, a gente jogou lá em Corumbá. Lá tinha o Corumbaense e o Ladário, as 2 cidades são juntas. A divisória das cidades é só uma avenida. Você vai numa avenida, aí daquela avenida você sai de Corumbá e entra em Ladário. E Bataguaçu foi lá numa rodada dupla. Nós jogamos no sábado à noite e jogamos na segunda-feira, que era feriado, dia 1º de maio. Então o Bataguaçu jogou com o Corumbaense e depois o Ladário. Entendi. Aproveitar a viagem, né?
Professor Dedé, falar em corumbaense, os dois meninos de Bataguaçu em 2024, o meu filho, Gabriel Santana e o Guilherme Romanini, disputou Sub-13 pelo Instituto Smile, né? A final foi lá. E todo sábado eu ia fazer essa viagem e tal, mandar um abraço pro pessoal do Instituto Smile. Satisfação demais de ter conhecido vocês e estar nessa parceria aí. O Smile, o Denilson, o Juninho, toda a galera lá, tamo junto. E eu lembro dessa viagem, nós fomos, e lá a gente estava em 5, só do lado de lá a torcida assim, lotado. E eles falando, brigando lá, e a gente lá com o celularzinho, 5 lá, e fez o gol logo no comecinho, e o Instituto Smile foi campeão. Na viagem de volta, nós estávamos vindo no ônibus, a gente encontrou uma caminhonete parada assim no meio da pista, a galera toda desceu do ônibus, pegou uns 4 de um lado, e só eu dou esse lado aqui, que eu sou mais forte, né? Pegou uns 4 de cada lado e tirou a caminhonete da pista. Muito ali, aquele carro foi abandonado ali. Então são histórias que o futebol nos reserva. E eu me lembro desse dia que aconteceu essa situação e foi assim, um fato bem inusitado. E foi lá e foi campeão lá em Corumbá. Ô professor Dedé, essa galera aí que vem acompanhando a equipe de Bataguaçu, né? Eu até fui lá no estádio e eu vi que chegou um centroavante lá, né? Choco, o nome dele, Choco. E eu até estava falando com o Diego, né? Que assim, é uma posição, como as outras também é muito importante, mas uma posição que vai exigir bastante responsabilidade, que é o cara do gol, primeiramente. E segundo, que o ano passado tivemos aí os artilheiros aí, o Marquinhos, o Vidal, fazendo gol. Então, boa sorte para esse novo atacante, não só para ele, mas para todos os jogadores que chegou. Tem até um paraguai lá também, entrevistei ele. Galera, gente boa. E espero que seja o homem gol aí também, mas se também for zagueiro, for meio de campo, o importante é a bola. O importante é fazer gol, né? Fazer gol. Não existe gol feio, né? Existe gol perdido. Não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Essa aí que é a fala que eu ia falar, viu, Leomar? Mas é isso aí, professor Dedé. Então, dia 24 de janeiro de 2026, próximo sábado, no Pereirão, a grande estreia do Bataguaçu, o Tucunaré, na Série A do Sul Mato Grossense 2026. Bataguaçu TV vai transmitir juntamente com a 267 com o Luke Sport, comentários do professor Dedé, e nós vamos estar ali com o Eliomar e com o Lindomar nessa pegada aí. E esperamos os torcedores, né, seu Dedé, lá no Pereirão, para incentivar um momento ímpar na nossa cidade. Você vê o movimento, agora o esporte, você vê futevôlei, beach tênis, futebol de campo, futebol de salão. Então o esporte, ele proporciona aí para essa galera coisas boas. Ali na Vitirite nós temos uma praça top ali, colocaram um material na praça lá, tipo uma borracha, esqueci o nome, mas a molecada não para de jogar bola. Até o professor Arcanjo estava ali do lado arrumando a cesta de basquete e a galera também está jogando basquete ali. Ele falou assim, vai pintar ali também. Então o esporte é isso, né, professor Dedé? Do tempo do senhor lá atrás até hoje, mudou muita coisa em relação a isso, né? Jogava bola na rua, chutava o asfalto. Mudou muita coisa. Para você ter ideia, o estádio ali era, fazer que notar, era o terrão. Hoje em dia é um gramado muito, muito bem cuidado, né? Então, hoje nós podemos dizer que tem um estádio aqui em Bataguaçu. Então, terrão, né? Igual do Corinthians, lá o terrão do Corinthians. E aqui teve o Corinthians, né? Não teve Vasco, né, Leomar? Mas teve o Corinthians. Mas beleza, então. É isso aí, professor Dedé. Muito obrigado. Luke Sport aqui na Voz. Esperamos vocês, então, na grande estreia do time de Bataguaçu na Série A do Sul Mato Grossense. E obrigado, meu amigo. É aquilo que eu falei para o senhor. A transmissão é o professor Dedé e o restante da galera. Sem o senhor, não vai. Muito obrigado, viu? Pela sua disponibilidade. 9h30 da noite, o seu Dedé está aqui. Também chegar em casa vai assistir jogo, né? Assistir a copinha, né? Então, nós queremos convidar todo o público bataguaçuense para assistir esse jogo, a estreia do Bataguaçu.
que o que precisa é da torcida, né? A torcida tem que incentivar a equipe também, né? Eu acredito que vai ser um bom jogo. Naviraense é uma equipe tradicional do nosso estado de Mato Grosso do Sul e Bataguaçu fazendo a sua estreia. Então nós estaremos também lá nesse domingo, a partir das 4 horas, né? Sim. Às 4 horas lá no Estádio Municipal João Pereira de Souza, para esse grande jogo Bataguaçu e Naviraí. Mandar um abraço para toda a galera aí do time de Bataguaçu, todos os jogadores, comissão técnica, a tia da cozinha lá, a galera que está empenhada aí no time, para que o time venha aí ser cada vez mais forte. Beleza, galera? Ó, o Mandela tá aí também, viu? Fechou o gol aqui na final, pegou 2 pênaltis, tá ali uma disputa bem saudável, o Pazete também catando demais, o Ratier, então o Husky ali tá fazendo um gelinho hoje no pé lá, mas também tá bem. Então tá bem servido aí o time, não só nos goleiros, mas em todas as posições, mas falando especificamente desse Mandela, que pegou 2 pênaltis na final, seu Dedé. O Mandela é o goleiro aqui O Ailton. o Ailton lá da Campo Grande, que jogou o último jogo aí, né? Isso, fechou o gol. Mas beleza, então. Um abraço, galera. Tamo junto. Lux Sport na voz, juntamente com a 267. É nóis. Queiroz.